Olá, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Ednei Messias, sou psicopedagogo, atuo no momento no interior da Bahia em espaços multidisciplinares, né, de apoio e atendimento às crianças com necessidades educativas especiais. Sou também pedagogo, assistente social e mestre em educação. Eu gostaria inicialmente de falar da minha alegria, né, do meu prazer de poder estar lançando um livro, né, num dos maiores congressos de educação, né, do Brasil, né, que é o CONEDU, no qual em outras, né, etapas tive a oportunidade também, né, de participar e de submeter outros trabalhos e defender questões relevantes em outros congressos do CONEDU espalhado por esse nosso Brasil. Externo inicialmente assim, a minha alegria, né, de poder estar aqui lançando, né, o meu segundo livro no CONEDU. Assim, o tema, né, do meu livro, a reflexão do meu livro, ele gira em torno de um personagem chamado cuidador escolar, que nos contextos onde nós aqui no interior da Bahia estamos inseridos, ele é dado com horizonte de estar dentro dos ambientes escolares, principalmente das escolas regulares, para atender, né, em todos os processos de falta de autonomia desses sujeitos. E o meu livro, ele nasce, né? Ele nasce dessa necessidade de uma investigação sobre quem são esses novos sujeitos que chegam dentro das salas regulares, dentro dos ambientes escolares e vêm em constante crescimento. O livro chama-se Cuidador Escolar, o profissional de apoio à inclusão nos espaços escolares. O que me instigou, né, a pensar em escrever, né, este livro? Ou seja, inicialmente eu acho que devemos nos ater às experiências individuais. Enquanto psicopedagogo, atuando em dois municípios próximos, enquanto trabalhando em espaços multidisciplinares de atendimento e avaliação clínica desses sujeitos e automaticamente se reportando aos universos escolares para fazer os processos de adaptação de material, adaptação de conteúdo, adaptação curricular e no embate, né, no embate coletivo da reflexão sobre a inclusão com os educadores, se nós nos deparamos todos os dias com a chegada desse novo profissional, denominado por nós como cuidador escolar. E aí o crescimento é de forma muito grande. Porém, eles demandam falta de formação, demandam uma carga horária inexistente, salários baixos, sem a experiência do contato com o universo da escola e sem a devida formação continuada para estar nesse ambiente. E sofrem com as angústias socioemocionais que esses sujeitos que eles cuidam e zelam no ambiente escolar trazem de casa. E muitas vezes muitos deles desistem dessa atuação por se sentirem despreparados. E aí onde eu entro com o olhar clínico psicopedagógico dessa necessidade de melhor refletir este novo profissional que chega, não no sentido de tecer-lhe críticas, mas no sentido maior de valorização desses sujeitos, que nos espaços educacionais que nós estamos inseridos, atualmente nos espaços regulares, a gente percebe que sem a presença deles, o processo de educação especial, numa perspectiva inclusiva, ele perde a sua força. E assim, o que, o, o que nos instiga, né? O que me instigou? Qual foi o problema, né, central dessa minha investigação? E como eu questionei antes, como eu ressaltei antes, a intenção não foi tecer uma crítica a esses profissionais, mas foi reafirmar, né, a importância desses sujeitos, provendo o processo
de cuidados, né, de suporte dentro dos ambientes escolares para esses sujeitos com déficits na sua autonomia. Essa é a pergunta que nos questiona e que nos faz, que me fez refletir sobre, principalmente as legislações, né, sobre as legislações que reforçam quem é esse profissional dentro dos ambientes educativos. Mas a gente vai para frente que nós vamos continuar, né, nessa compreensão, né, e até onde a gente chegou, né, como reflexão e como a problemática gerada do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estrutural, político, né, dentro dessa questão da questão do próprio cuidador em si. No primeiro capítulo do livro, eu trago assim um pouco genérico, mas refletindo a fundamentação necessária, né, de incluir. E eu trago assim a exclusão, né, dessas pessoas com necessidades educativas ao longo da história. E nesse primeiro capítulo eu trago um pouquinho da história, reforçando algumas questões, né, de exclusão social ao longo do processo histórico, que são condicionantes, né, para que nós possamos hoje tomar partido, né, de trabalhar por de fato acontecer e para que de fato ocorra os processos de inclusão nos espaços educativos, seja eles públicos ou privados. E a gente reforçar também, eu trago também a necessidade de reforçar as lutas. O fato de construir e de trazer um livro não significa apenas tecer conceitos, mas reforçar a luta, né? Mesmo aqui nos espaços do interior da Bahia, que é um espaço ainda, né, com pouca visibilidade social, mas é esse entendimento, né, de que a gente precisa agrupar na luta, né, como fenômeno, né, possível de modificação das realidades exclusivas, né, que exclui definitivamente o papel do sujeito. E aí, num processo de entendimento, eu acredito que, eu entendi que, observando que faltava formação, eu comecei a discutir no próprio livro a necessidade também dos cuidadores ter esse olhar sobre como o ser humano, como o sujeito se desenvolve. E aí eu trago nesse capítulo um capítulo sobre Piaget, onde Piaget fala dos 4 estágios, né, de desenvolvimento da criança. Por que isso? Porque eu percebi que muitos desses cuidadores estavam com uma criança ali no aspecto de autonomia, mas não compreendia aspectos que aquela criança já deveria ter desenvolvido. E aí, a partir desse momento, eu percebi que era necessário, inicialmente, que esses cuidadores, né, tivessem o olhar sobre como o sujeito deveria se encontrar em determinada fase do seu desenvolvimento, para que ele pudesse assim entender melhor como se daria os processos de autonomia em cada fase da própria vida. E aí ressalto uma questão importante: quando a gente fala cuidador escolar, nós estamos dizendo do profissional de apoio escolar, que foi da legislação, né, de 2015, né, da lei brasileira da pessoa com deficiência, e é ressaltado e fundamentado, né, na legislação, né, da Lei Berenice, que veio fundamentar, né, uma legislação específica, né, das pessoas com espectro autista. E aí, assim, num segundo momento, num segundo capítulo, a gente ressaltando, né, e discutindo isso, a questão da necessidade dos cuidadores saberem da importância do desenvolvimento, dos níveis de desenvolvimento de cada criança, era entender também que mesmo sabendo dos níveis, eles estariam com sujeitos com dificuldade, com baixo desenvolvimento cognitivo. E aí a gente traz também um capítulo também, eu trago um capítulo também falando, né, da importância dessa compreensão que as crianças trazem, que muitas vezes aquele sujeito que eles estão diante dele, com a deficiência, com um transtorno, com a dificuldade de aprendizagem,
com um problema de locomoção, é preciso que ele saiba qual é o nível, né, intelectual daquele sujeito, para que ele possa, assim, poder compreender os avanços possíveis e aqueles avanços que têm que ser respeitados do tempo de cada sujeito. E nesse exato momento, eu teço também reflexões sobre a importância de já ir criando o seu aspecto de sensibilidade diante desse sujeito que operacionalmente o seu cognitivo é um pouco mais lento e é preciso ter sensibilidade diante desse sujeito. E aí nesse capítulo eu faço uma contextualização entre os níveis de desenvolvimento trazido por Piaget e como isso se dá no processo de desenvolvimento cognitivo e como isso é interessante dentro da formação de cada cuidador escolar, eles terem essa plena formação, esse pleno conhecimento, esses conceitos internalizados para que quando ele chegar dentro do ambiente escolar e ao cuidar, ao zelar, ao ajudar nos processos de locomoção, ele entenda a compreensão de que cada sujeito tem o seu nível de desenvolvimento e cada sujeito está em sua fase de desenvolvimento. Isso é extremamente relevante para que ele não possa, né, cobrar de determinada criança atitudes e procedimentos que daquela fase da idade ele não tem ainda internalizado. E aí, assim, é uma questão extremamente relevante que no capítulo 4 a gente traz o cuidador escolar. O cuidador escolar enquanto profissional de apoio. Aqui no interior da Bahia, onde nós atuamos, o cuidador ele ainda retrata aquele que está dentro do ambiente escolar para apoiar. A partir do momento em que se apresenta sujeitos com déficit na autonomia, déficit no comportamento, se apresenta a necessidade de se ter esse cuidador, ou seja, esse profissional de apoio à inclusão. E aí ele chega dentro desse ambiente, né, para apoiar esse sujeito com déficits em qualquer uma das áreas que impede ele de ter visivelmente os seus processos de autonomia, né, presentes e equilibrados no ambiente escolar. E aí, assim, a grande pergunta que a gente faz nesse capítulo é: o que é que diz as legislações? Né? O que é que diz a legislação sobre o cuidador escolar? Né? Quem é esse sujeito que chega para nós? Né? E aí ele chega para nós assim de forma bem pertinente como um sujeito que está lá para cuidar da higiene, né? Atuar nos aspectos de locomoção, e a ele é vedado. A legislação garante que é vedado a ele a capacidade técnica de prover o ensino, né? É vedado a ele essa questão. Porém, em muitas escolas, muitos desses cuidadores ultrapassam essa barreira e acabam, dentro dos ambientes escolares, fazendo também ações que do corpo docente. E isso por quê? Porque falta a esses profissionais a formação para dizer o que pode e o que não pode fazer. E isso é bem notório, isso é bem presente e é bem visível dentro dos espaços escolares. E aí, assim, abre uma reflexão nesse exato momento, né, nesse capítulo, eu trago uma reflexão sobre a necessidade de não somente prover a esses sujeitos uma formação, mas que eles também precisam de uma carga horária definida, um piso salarial específico, né, que o encoraje a continuar estudando, e as definições dessas suas atribuições, ou seja, o cuidador escolar ele está dentro do ambiente escolar apenas para ajudar nos processos de autonomia, de higiene, de locomoção do sujeito, ou ele também pode atuar nos processos de mediação escolar dentro do ponto de vista de atuar também contribuindo com o professor da sala regular para mediar o processo de ensino pedagógico, né? Foi uma discussão que eu também fiz dentro desse capítulo, e essa discussão a gente trouxe dentro do processo as primeiras ideias de Feuerstein, que traz uma reflexão sobre a importância da mediação, que eu ressalto um pouquinho mais à frente. E aí, assim, dentro dessa questão do papel do cuidador, eu me dirigi a umas 10
espécies de legislações específicas sobre isso aí. A gente, inicialmente, me aprofundei na CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, como ainda o cuidador não é uma profissão, né, cuidador escolar não é uma profissão ainda regulamentada, então ela encontra guarida, né, dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que traz, né, a profissão de cuidador como um cuidador de idoso, cuidador, né, de pessoa com deficiência, mas não existe cuidador escolar especificamente. E aí também nós temos em 2008, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que é a primeira a fundamentar e trazer para dentro da discussão da educação especial o profissional de apoio, o cuidador escolar, como uma questão possível de estar dentro dos ambientes escolares, né, provendo também os aspectos ligados à questão da locomoção, higiene, ensino e ainda distante dos processos formais da docência. E aí a gente tem as diretrizes operacionais, né, do atendimento educacional especializado, já em 2009, que ele já traz também, já vem trazendo também essa questão do profissional de apoio, né, reforçando essa necessidade do cuidador dentro do ambiente escolar. A nota técnica de 2010 também já ressalta essa questão da introdução, né, desse novo profissional. E aí nós temos a lei de 2012, que ela institui, né, a política nacional, né, da pessoa com deficiência, ou seja, né, da pessoa com aspecto autismo. E nessa legislação, essa legislação ela já traz o nome profissional de apoio como uma questão obrigatória para as pessoas com diagnóstico de autismo. Então, nesse exato momento aí, em 2012, é que os municípios aqui do interior da Bahia pega essa legislação, né, do profissional de apoio escolar e começa também a cobrar para os outros alunos, para as outras crianças que, por exemplo, uma criança com retardo mental moderado ou severo, uma criança com comportamento disruptível, que necessariamente não tinha como ele permanecer dentro do ambiente escolar sem a ajuda de uma segunda pessoa, né, próxima para estar ali lidando com os processos comportamentais dele. E aí as famílias começam também a cobrar os municípios acabam também cedendo a função do cuidador também para pessoas que não eram autistas. Por quê? Porque também a necessidade daquele dado momento era emergente. E aí a gente tem em 2014, né, um projeto de lei do Senado, que em 2014 já começam a trazer reflexões sobre função, carga horária, formação inicial, né, para o cuidador, já começa a discutir piso salarial e outras questões, né, que eram importantes naquele dado momento, né. Porém, em 2015, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, se efetiva de fato, né, a necessidade, né, deste profissional de apoio dentro dos ambientes escolares. Né, ele começa de fato a ser uma legislação específica e aí todos os municípios começam a disseminar essa ideia e começam assim a implantar em seus municípios, alguns via concurso público, outros via contrato, e vão trazendo para dentro do ambiente educacional essa nova figura, né, como efetivamente um novo profissional, né, e que as escolas o recebeu, né, com muito afinco. E aí a gente tem em 2016, né, com a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa de idoso, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador da pessoa com doenças raras. Né? Foi em 2016, em virtude desses projetos anteriores, né, foi regulamentado, né, dentro do Congresso Nacional, né, o projeto de lei 11 de 2016, que regulamenta essas profissões, foi um grande avanço para a reflexão, para a discussão, porque aí sim, o cuidador de pessoa, cuidador infantil, de criança infantil ou de pessoas com deficiência, eles automaticamente poderiam ser redirecionados para os ambientes escolares para trabalharem, né, como cuidadores escolares ou como cuidadores de pessoas com deficiência. Porém, essa legislação, ela ficou de 2016 e ela não chegou a ser regulamentada, né,
pelos níveis, né, presidenciais, a ala majorativa, né? E em 2019, né, em julho de 2019, por pressão dos deputados, foi enviado para o Senado, com pressão do Senado. Ele infelizmente foi vetado em 2019, ou seja, a gente não tem nesse exato momento a profissão de cuidador, né, de pessoa com deficiência, cuidador de criança infantil, de crianças, não tem essa regulamentação. E aí isso se retoma novamente para o Congresso e há uma nova discussão, novas reflexões, né, sobre como vai ficar, né, esse processo de reflexão sobre essa regulamentação. Mas o que nós temos hoje é que em 2019, julho de 2019, foi vetado e até o dado momento nós não temos uma reflexão do ponto de vista para trazer para os municípios como algo legal para essa construção de um plano. Mas a partir disso aí, a partir dessas reflexões, o que é que ficou? Todos os municípios que já vinham com o trabalho de cuidador escolar sendo realizado, cada município ficou isoladamente, né, a cargo de prover, né, para esses profissionais, né, as condições para que eles pudessem continuar, né, o seu trabalho de profissional de apoio dentro dos ambientes escolares. Aí a gente traz também, num capítulo seguinte, a necessidade dessa ampliação, né? Ou seja, haja vista, são profissionais que não recebem a devida valorização, e fazem um trabalho além daquilo que as legislações que estão paralisadas dizem que ele deve fazer, que é não prover o ensino, mas apenas cuidar, zelar, ajudar na locomoção, né? E muitos deles executam trabalhos também de apoio ao profissional docente. A gente entendeu, né, eu particularmente, nessa compreensão dessa discussão do livro, eu compreendi que, além de cuidador escolar, ele poderia também ser mediador escolar. Essa mediação escolar a partir de uma reflexão e de uma formação pedagógica, né? E essa formação pedagógica traz-se a reflexão de Helvin Foster, né? Ele foi um dos grandes pensadores, né, que desde o período, lá no período de guerra, em que as crianças que perdiam seus pais, as crianças, muitas das crianças que estavam ali sofrendo com aquele momento de guerra, e que por aquele momento de guerra, da perda dos pais, da destruição de seus lares, muitos deles eram judeus, crianças judias que estavam naquele estado, né, de mortandade. Então muitos deles deixaram de aprender, tiveram dificuldade nas aprendizagens, e Foster traz todas essas pessoas para um ambiente, essas crianças, e começam a fazer um processo de investigação sobre aquilo ali. E Foster começa a compreender que o processo cognitivo ele é modificável, né? E ele cria a teoria da modificabilidade cognitiva, né? E a teoria da experiência mediada, que é justamente essa teoria que hoje reforça e fundamenta o trabalho nas salas de atendimento educacional especializado. E aí essa reflexão nos faz dizer, Foster nos ajuda a compreender que é possível, né? É possível o cuidador escolar ele sair dessa visão engessada, né, de apenas cuidar, zelar e ajudar na locomoção dos processos de autonomia. Ele pode também mediar os processos pedagógicos a partir, né, da atuação conjunta com o professor. Não sendo o professor daquele sujeito, mas atuando coletivamente com o professor da sala regular. E isso é extremamente relevante, porque as condições, né, socioemocionais, as condições sociais, as condições muitas vezes educacionais, esse sujeito, né, cuidador escolar, ele já tem muita ciência sobre esse sujeito, porque ele está próximo dele, próximo da sua família, que muitas vezes o professor da sala regular muitas vezes tem essa dificuldade de criar essa coletividade com a própria família. E esse cuidador, ele realmente tem essas condições, né, e essa proximidade.
por isso essa necessidade dessa reflexão nesse capítulo, do cuidador não ser um mero espectador, mas ele pode ser também um protagonista dos avanços essenciais, né, na autonomia desse sujeito que chega dentro do ambiente escolar. E aí essa continuidade, o livro ele traz, num dos últimos capítulos, a necessidade também do cuidador receber uma formação específica. Por exemplo, quando ele recebe uma criança com deficiência visual, quais devem ser os procedimentos que ele tem que ter com esse sujeito? É preciso dizer para ele quem é essa pessoa com deficiência visual, qual é a deficiência específica dele, né? Com deficiência física, né? O sujeito com deficiência física, ele também tem deficiência cognitiva, ou seja, é preciso que quando ele tem esse sujeito diante dele, ele saiba, né? Ele saiba fazer a leitura do laudo dessa pessoa, desse diagnóstico, né? Pessoas com deficiência auditiva, né? Qual é o tipo de alfabetização ideal? Ou seja, pessoas com deficiências intelectuais, né? A deficiência dessa pessoa intelectual é uma DI leve, é uma DI moderada, é uma DI severa. Ou seja, eu trago um capítulo falando, já trazendo exemplos de como ele deve se portar diante desse sujeito, né? Por quê? Porque o livro é uma tentativa, né, de fazer com que o cuidador seja um sujeito visível e que os seus direitos sejam respeitados, seja um sujeito valorizado, mas que ele tenha automaticamente essa motivação de dentro a continuar os estudos, porque ele pode e ele vai sim continuar trazendo essa efervescência, né, da qualidade no ambiente educativo. E principalmente essa condição de mediador, porque ele vai poder estar diante do sujeito, né, não mais como aquele sujeito engessado, que apenas socorre a criança quando quer ir no banheiro, quando ele quer dar uma volta no pátio, não. Mas ele pode também ajudá-lo lá na cadeira, né, nesse processo pedagógico do próprio ensino em si. E assim, o livro traz essas questões essenciais, né? E assim, eu concluo, para não alongar muito essa reflexão nesse vídeo, que o livro ele quer trazer à tona, né? As mudanças ocorridas ao longo da história, os processos de exclusão ao longo da história, e refletir que cada dia que passa há um fomento de criar estratégias da gente ir diminuindo os níveis os níveis de exclusão, né? De uma escola que era burguesa, uma escola voltada para a elite, e que sujeitos que apareciam com alguma deficiência não era o espaço para eles. Hoje eles já estão lá dentro, estão frequentando. E a nossa torcida é para que eles também possam participar ativamente como sujeitos de direitos desse processo. E a visão nessa perspectiva que nos traz é fortalecer essa visão dessa educação especial nessa perspectiva inclusiva. Não na perspectiva inclusiva de apenas trazer o sujeito para dentro, mas adaptar as atividades, adaptar aquele contexto para que ele de fato aprenda no seu nível e no seu tempo. E o cuidador escolar tem um papel decisivo nessa questão. Então, essa presente reflexão, né, do livro é justamente problematizar essa discussão, né, que é um sujeito que chega no espaço escolar, já está presente em grande parte dos espaços escolares aqui no nosso interior da Bahia, e que sem a sua presença, sem o seu vigor, né, tanto físico quanto emocional, quanto profissional, e principalmente quanto o seu vigor sensível a essa causa, a educação especial, de onde nos espaços onde nós estamos inseridos, ela estaria em uma condição de maior inferioridade. Então, o que nós queremos, o que eu desejo trazer nesse livro, é que a gente possa fortalecer, né, a ideia de que o cuidador escolar ou profissional de apoio à inclusão na escola, ele seja um profissional valorizado pelas instâncias públicas, respeitado na sua condição de sujeito profissional, e que a gente possa torcer, né, que as esferas políticas, né, tanto no Congresso,
na Câmara dos Deputados quanto no Senado e na atual presidência da República, possa retirar o veto e tornar a profissão de cuidador ela presente para que os municípios possam dar seguimento, né, a essa nova profissão que chegou, né, chegou para ficar, e que a gente, como profissional que está de perto desses sujeitos, percebe que é uma atuação que, a depender, né, da forma como cada município rege esse cenário, eles podem contribuir muito e já estão contribuindo decisivamente para a qualidade de vida, né, de cada sujeito que eles acompanham no interior das escolas públicas e privadas aqui no interior da Bahia. Eu espero ter compreendido, né, espero ter compartilhado, né, a lógica desse trabalho e que ele possa ter chegado até as pessoas que estão ouvindo, né, com a intencionalidade social, com a intencionalidade de ter contribuído, né, mais uma vez para que a escola seja o lugar de todos e de todas. Muito obrigado.